Eu sempre fui muito curiosa para saber sobre o espaço, sempre achei muito misterioso o que tem além do que a gente pode ver, né? O que tem além do céu azul. E tudo começa, né, com a pergunta clássica das crianças: por que o céu é azul? E daí a minha ia além, né, do porquê que o céu é azul. Então a astronomia começou desde pequena, essa minha vontade de aprender mais sobre isso. Mas assim, eu nunca tinha feito nada mais aprofundado na área, já tinha lido livros e tudo mais, mas nunca nada no nível do que eu fiz recentemente dos asteroides. E medicina mesmo sempre foi minha paixão, então não teve jeito, eu fui pra área médica, mas eu sempre tô querendo aprender sobre todas as áreas, sobre tudo. Minha paixão por astronomia surgiu quando eu era bem pequena. E meu pai sempre me levava para acampar, fazer várias aventuras, e no meio disso tudo a gente sempre, por morar numa cidade de interior, a gente sempre tinha aquele céu, né, maravilhoso, cheio das estrelas, das constelações, dos planetas, onde dava para ver galáxias, a própria Via Láctea. E meu pai, por ser escoteiro desde pequeno também, ele tinha muito conhecimento sobre já algumas constelações. Então ele me ensinava aquelas constelações, era sempre uma diversão para mim poder estar com a minha família e poder aprender um pouquinho mais do que a gente tem aí nesse grande universo. Voltando para contextualizar, antes de 2020, eu já sou formada como técnica de enfermagem, então eu já passei assim uns 4 anos trabalhando em hospital, por todas as áreas, por cirurgia, que eu amo, né, neurocirurgia. Já fui pro exterior, no Canadá, na University of British Columbia, estudar neurociência. E depois do Canadá eu retornei pro Brasil para realmente fazer medicina, que era o que eu queria, também por questões financeiras e tudo mais. Então foi muito complicado, porque eu tinha me formado fazia muito tempo no ensino médio, né? Em 2017, eu não lembrava de mais nada, eu não lembrava nem mais fórmula de Bhaskara, que é assim, uma coisa que com certeza cai no vestibular em matemática, né? Então eu tava tendo que aprender, literalmente do zero. Não é que eu tava desmotivada, assim, mas eu precisava de um incentivo mais científico, assim, na minha vida, para equilibrar um pouco minha rotina. Um dia eu vi essa oportunidade de aprender a caçar asteroides, uma coisa que eu nem sabia que era possível pessoas normais fazerem. E eu falei, por que não, né? Vou tentar. Fiz um treinamento para usar esse software, porque na verdade para caçar asteroides a gente usa um software. Esse software, ele usa imagens que são captadas por um telescópio que fica lá no Havaí. E esse telescópio, ele capta imagens em pacotes de imagem. Então cada pacote é composto por 4 imagens que são tiradas em sequência, com diferença assim de segundos entre uma e outra. Então entre a primeira imagem e a quarta imagem tem uma distância de tempo. E eu podia analisar visualmente mesmo o que tinha de diferente nesse período de tempo entre a primeira e a última imagem, se alguma coisa tinha se movido, né? Porque o que eu via na imagem eram vários pontos, na verdade, pontos, assim, literalmente. Já se eu via algum ponto se movendo, tinha a possibilidade daquilo ser um asteroide. Então eu fazia uma análise numérica daquele ponto toda vez que eu via alguma coisa se movendo, para ver se aquilo se encaixava na média de um asteroide. E caso positivo, enviava um relatório para Harvard, que é o centro internacional que faz esse tipo de análise, e que dizia para a NASA se era realmente um asteroide ou não. E semanalmente o IASC, né, que é o International Astronomical Search Collaboration, que é esse programa internacional de buscas por asteroides, o IASC lançava um relatório semanal toda sexta-feira com a lista de pessoas no mundo que tinham descoberto asteroides naquela semana. Aí em alguma semana saiu que eu tinha descoberto, e estava lá, Verena Pacola Menezes descobriu um asteroide. E eu fiquei muito feliz, nossa, eu printei assim meu nome na página, tirei foto com a imagem do software do asteroide se movendo. Daí no final eu acabei descobrindo 25 asteroides, e entre eles tem um que é classificado como importante, ele é classificado como asteroide fraco, que é uma classificação de asteroides. E esses asteroides são muito raros de encontrar, e esse asteroide específico ele segue uma órbita diferente da convencional, porque a maioria dos asteroides aqui na nossa galáxia estão entre Marte e Júpiter, no cinturão principal, mas esse asteroide está em uma órbita diferente e agora a gente precisa analisar essa órbita para ver o destino dele. O meu projeto premiado pela NASA basicamente foi uma missão espacial para Marte, onde a gente está levando humanos para Marte para procurar vida lá. Mas quando a gente pensa em uma missão espacial para Marte, a gente tem que começar a pensar em outras coisas também que agregam isso e que têm consequências em relação a isso, como por exemplo, o maior tempo que nós temos hoje de uma pessoa no espaço é cerca de meio ano, enquanto que uma missão espacial para você ir para Marte são 2 anos. Então, quais as influências disso no seu corpo? Porque, por exemplo, no espaço a gente está muito mais perceptível a radiação, então a gente pode ser afetado muito mais por isso.
os efeitos psicológicos de estar 2 anos trancados num quarto. Então toda essa questão dos fatores humanos foi uma parte que a gente abordou bastante. E a questão de tecnologia, né? Como é que você vai para Marte e como você vai para lá, em que datas que você vai, o que você vai estar fazendo, onde você vai estar fazendo cada uma das suas ciências, né? Perfurando, coletando amostras de solo, amostras da atmosfera para ver se dá para respirar o ar de lá. E além disso, a gente tem vários outros fatores aí que foram bem inovadores na nossa missão, que é a parte tecnológica, a parte de criação de designs dos veículos que a gente vai estar utilizando. E além disso, tem toda a questão de reutilização, né? Que acho que é algo que está muito em alta hoje em dia. Aí desde a época de pequenininho a gente já aprende na escola, reutilizar, reciclar. Então, quando a gente fala de missões espaciais, a gente tem muito esse problema, né, de o que vai para o espaço fica no espaço, mas cadê a consciência ambiental em relação a isso? E o nosso projeto ele trouxe bastante forte essa questão, né? Porque todos os nossos veículos eles podem ser reutilizados em missões futuras que também irão para Marte ou para outros planetas. E desse modo a gente consegue uma redução de custos para missões futuras em 70%. Nesse sentido de ser mulher na ciência, eu tenho certeza absoluta que ainda muitos desafios estão por vir, né? Ainda vai ser uma luta muito longa para todas as mulheres na ciência no mundo. Mas a minha perspectiva para o futuro é que isso vai melhorar. Cada vez mais as mulheres estão recebendo mais reconhecimento, cada vez mais estão tendo mais programas voltados para as meninas, especificamente na ciência, o que é muito bom. E a gente tem que lutar, então, para continuar a luta, na verdade, para ocupar esse nosso espaço, nosso direito de reconhecimento, que nunca foi dado igualmente, né? A gente pode ver pela Rosalind Franklin, do DNA, que ela não recebeu o Nobel, mas ela teve, a descoberta foi dela. A luta continua, mas minha perspectiva é de melhora, principalmente visando essa nova geração de meninas na ciência, e eu espero que eu possa ser pelo menos um pouquinho de inspiração para elas e um ponto de apoio também, por ter sido uma menina na ciência, ser uma mulher na ciência, que eu possa ajudar elas a seguir nessa carreira e inspirar todo dia. Para mim, é uma honra ser uma mulher trabalhando na ciência. Eu digo isso porque eu vejo que não é o gênero da pessoa que define o quão boa que ela é, mas sim o quão ela tem brilho nos olhos e paixão pelo que ela faz e como consequência os resultados que ela consegue trazer impactando a sociedade dentro da ciência ou da área que ela atua. Os maiores desafios que eu já enfrentei, eu diria que foram desafios comigo mesma, de eu acreditar no meu potencial, eu acreditar que eu podia. E eu acho que a maior realização para mim sempre foi poder ver que através do meu resultado, do que eu causei para a ciência, eu pude impactar outras pessoas, tanto na parte de desenvolvimento, né, onde elas foram beneficiadas fisicamente, quanto na parte de impactar o brilho nos olhos que elas têm, a paixão que elas têm pela ciência e pessoas que de fato seguiram a trajetória que elas tanto sonhavam, mas que até então elas não tinham um modelo. Elas não sabiam que caminhos tomar para conseguir chegar até lá. Paralelamente a isso, eu tenho vários outros projetos de ciência que estou tocando aí, que vão trazer várias novidades aí para a sociedade no futuro próximo. E eu acho que dentre todos os benefícios assim que eu vejo dentro da Fundação Estudar, né, que me agregaram muito para mim, o primeiro deles é a comunidade que você se conecta, são pessoas realmente diferenciadas, pessoas que podem te auxiliar na questão de mentoria, na questão de, quem sabe, até criar uma empresa junto, de fazer pesquisa, ou mesmo de assuntos gerais da vida. Então, acho que isso, a Fundação Estudar, ela é muito forte. Outro momento, assim, que eu diria que a Fundação Estudar me ajudou muito, né, principalmente com a questão do PrEP. Eu tinha muita dificuldade na época que eu estava aplicando para os Estados Unidos na parte de inglês. E o PrEP e a Fundação Estudar, eles têm alguma coisa muito especial em você, na fundação em si, que eles acreditam no seu potencial. Eles não necessariamente acreditam em quem você é agora só, mas eles acreditam no quem você é agora, pelo que você foi no passado, que isso gera um potencial para quem você vai ser no futuro. Com certeza esse foi total diferencial. No meu caso, ter alguém que realmente acreditava em mim, me dava suporte para eu conseguir alcançar os meus sonhos. Eu participei da Fundação Estudar em 2018, no PrEP de 2018, e assim, foi uma experiência incrível para expandir a minha cabeça, assim, uma visão
mais global e para ver que é possível os jovens ocuparem seu espaço e aproveitarem as oportunidades. E também foi uma rede muito importante para eu descobrir essas oportunidades, descobrir que existem programas internacionais de ciência, descobri que a ONU, quando eu fui para a ONU em 2019 representar o Brasil na Assembleia da Juventude, eu descobri por conta do grupo do PrEP, que compartilharam a oportunidade. Então é muito bacana essa comunidade, esse networking que a gente faz. E também foi muito importante todo o processo que eu passei com a Fundação Estudar. Para o meu autoconhecimento, eu fiz os cursos que foram oferecidos durante o PrEP de autoconhecimento e de fazer o pitch, né, tudo mais. E foi muito importante que eu levo na vida até hoje. Para as entrevistas que eu faço, eu levo esses cursos que eu levo os conhecimentos que eu adquiri nesses cursos que eu fiz da Fundação Estudar. Então foi um processo muito importante na minha vida e com certeza um divisor de águas. E iniciativas como essa da Fundação Estudar são muito importantes, apoiar esses jovens na ciência, jovens que têm vontade de aprender, né, que estão aí na área acadêmica, com vontade de estudar fora, que fazem a diferença na comunidade, que tem vários projetos em mente. E ter esse apoio desde o comecinho vai fazer toda a diferença desde já até lá na frente. E a Fundação Estudar com certeza está sendo uma plataforma muito importante que traz um impacto imenso não só no Brasil, como no mundo. E eu sou muito grata por ter feito parte disso. As minhas maiores inspirações na vida, sem dúvida, é a minha avó e a minha mãe, né? As duas me criaram sozinhas minha vida inteira. Eu nunca conheci meu pai, então eu sou uma mulher criada 100% por mulheres e elas são uma inspiração para tudo, para a área da educação, para a área da vida, da empatia. A minha mãe, ela sempre estudou muito, ela tem 3 faculdades e a minha avó é professora, então eu cresci no meio de livros, né? Com esse gosto por ler, por aprender. E isso com certeza veio delas, desse estímulo, dessa inspiração que elas me deram. E mais especificamente agora na área da neurociência, a minha inspiração foi o Miguel Nicoleles, que eu estava participando de um torneio de robótica nacional em Brasília e na cerimônia de abertura o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, um dos maiores cientistas do mundo, e assim que ele acabou a palestra dele, eu olhei para o meu professor de robótica e falei assim: professor, eu quero ser neurocientista, eu já sei que eu quero trabalhar com o cérebro, é isso que eu quero fazer, eu amei essa palestra. Então, ele passou a ser uma referência minha na área da neurociência, mas também existem várias outras referências hoje em dia. As minhas maiores fontes de inspiração, com certeza, são os meus pais. Eu sempre, desde pequena, me inspirei muito neles, ver o trabalho árduo que eles sempre tiveram, a honestidade, os valores, a integridade que eles sempre mantiveram no trabalho, para sempre proporcionar tanto as melhores oportunidades para nós, eu e meus irmãos, quanto para poder impactar e melhorar as pessoas, né, a sociedade através da profissão deles. Minha mãe é fisioterapeuta, então podendo ajudar a saúde de muitas pessoas. Meu pai é empreendedor, podendo impactar de fato aí a vida de muitas pessoas na parte de informática, e na parte de vendas. Então, a baita responsabilidade que eu tenho agora nas costas de ser uma inspiração para essa nova geração de meninas na ciência. Mas pra mim tá sendo muito gratificante, tá sendo na realidade a melhor parte disso tudo que tá acontecendo na minha vida, que tá caótica atualmente. Por exemplo, acordar de manhã, abrir meu Instagram e ter a mensagem de uma mãe falando: minha filha de 7 anos te viu na TV ontem e agora ela quer ser médica astronauta, sabe? Então tá sendo muito legal receber essas mensagens de carinho e saber que eu tô sendo inspiração para elas verem que é possível mulher fazer ciência e ocupar o seu espaço. Então, para essas meninas, eu quero dizer que a luta ainda é muito longa para nossa igualdade de gênero, né? Mas que a gente tem que fazer a nossa parte, e tem 3 palavras que eu uso desde que eu sou pequena, sempre na minha cabeça, que é curiosidade, coragem e empatia. Então, primeiro, curiosidade para aprender de tudo, para explorar o mundo, para testar de tudo que é possível testar e depois você decide se gosta ou não. Vai testando e depois você decide se gosta ou não. Fazendo isso, você já vai ser uma menina cientista, porque fazer ciência é isso, é explorar o mundo, é fazer pergunta, buscar resposta. Então, tenha curiosidade para aprender de tudo, coragem para enfrentar o mundo mesmo,
para bater de frente, para derrubar barreiras e ocupar o seu espaço. E também empatia, que para mim é a coisa mais importante que existe no mundo e também um dos maiores problemas mundiais, do meu ponto de vista, a falta de empatia. Empatia é de se colocar no lugar do outro e de aplicar os conhecimentos que você aprende individualmente, aplicar eles no coletivo. Então, curiosidade, coragem e empatia são as palavras que eu tenho para deixar para as meninas na ciência.